Deixa eu te fazer uma pergunta que ninguém faz antes de ser tarde demais. E quando o seu trabalho simplesmente parar de existir? Não por demissão, não por falência, mas porque chegou a hora. Porque o calendário virou. Porque a carreira, que foi a sua identidade por décadas, chegou merecidamente no fim. O que acontece com a sua renda no dia seguinte? A maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo agora, com carreiras sólidas, com uma reputação construída, acredita que o maior desafio da aposentadoria é parar de trabalhar. E essa é exatamente a crença que vai destruir o seu futuro financeiro. Porque o problema nunca foi parar. O problema é continuar precisando de dinheiro por 20, por 30 anos depois que você parou. E não ter construído nada que gere esse dinheiro para você. Hoje, a gente vai falar sobre isso. De verdade, sem enrolação. Aqui está o que você vai descobrir nos próximos minutos aqui comigo nesse vídeo. E cada um desses pontos pode mudar completamente a forma como você está enxergando o seu dinheiro e o seu futuro. Porque profissionais de alta renda são paradoxalmente os mais vulneráveis nas suas aposentadorias. Não é o que você pensa. Tem um dado recente da Ambima que vai te chocar e eu vou trazer ele para você. A diferença brutal entre acumular patrimônio e construir fluxo de caixa. São coisas completamente diferentes e confundir as duas é o erro que a maioria está cometendo, inclusive pessoas muito inteligentes. O outro ponto que nós vamos falar aqui no vídeo, porque o imóvel, quando bem usado, não é apenas um ativo, é uma máquina de renda recorrente. Existe uma lógica por trás disso, que vai muito além do simples aluguel. O conceito que separa quem trabalha por obrigação de quem trabalha por escolha. Isso tem um nome, isso tem um método e, acima de tudo, tem um caminho possível de executar. Fica até o final desse vídeo. O ouro está por lá. E é algo que mais de 95% das pessoas nunca param para pensar e refletir sobre ele. Mas antes de mergulhar no conteúdo, deixa eu me apresentar rapidamente para quem está aqui pela primeira vez. Esse canal existe para uma finalidade muito específica. Trazer clareza para quem já chegou num nível profissional avançado, mas ainda não traduziu esse sucesso em liberdade real. Se você é executivo, é empresário ou um profissional liberal, você está exatamente no lugar certo. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva-se no canal agora. Todo o conteúdo aqui é direto ao ponto, sem fórmula mágica e sem aquela teoria vazia. Ativa o sininho também. Aqui a gente publica regularmente conteúdo sobre construção de patrimônio imobiliário e também de renda passiva com os imóveis. Agora que você já sabe tudo que vai rolar e já se inscreveu no canal, vamos direto ao que importa. Esse é o conteúdo que pode literalmente mudar a trajetória da sua vida. Presta atenção em cada ponto. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. O paradoxo do profissional de alta renda. Existe uma ironia cruel no mundo das finanças que afeta exatamente as pessoas que menos esperam. Em 2025, 60% das pessoas que ainda não se aposentaram afirmam que dependerão exclusivamente da previdência pública no futuro. E esse número por si só já é alarmante e desesperador. Mas o que poucos sabem é que esse problema é ainda mais grave para quem tem alta renda e ganha bem. Pensa aqui comigo. Você passou décadas construindo um padrão de vida alto. Viagens, escola particular, restaurantes bons, um carro compatível com a sua posição, um imóvel no bairro certo e no bairro desejado. Tudo isso consome a sua renda. Renda que vem do seu trabalho. E aí chega a aposentadoria. Profissionais liberais, empresários, executivos são os mais afetados pelo teto do INSS. E nesse cenário, o planejamento financeiro torna absolutamente essencial para quem deseja manter o padrão de vida lá no futuro. O teto do INSS em 2026 é de aproximadamente R$ 8.500. Se você ganha 3, 4, 10 vezes isso, já entendeu o tamanho do problema, né? A queda de renda na aposentadoria não é gradual, é um abismo. E a maioria das pessoas só percebe quando já está dentro dele, sem ter o que fazer. E acumular patrimônio não é o mesmo que construir renda. Esse é o ponto mais importante que você vai ouvir hoje. E também é o mais ignorado. Tem uma diferença gigante entre ter patrimônio e ter fluxo de caixa. Patrimônio é o que você possui. Fluxo de caixa é o que chega na sua conta todo mês, independente de você trabalhar ou não. Você pode ter um apartamento de 2 milhões de reais e estar quebrado dentro do mês. Ou você pode ter um portfólio de imóveis que gera 15 mil por mês e viver com tranquilidade total. São realidades completamente diferentes. E a confusão entre elas é o maior erro que pessoas como você podem cometer. Pensa numa analogia assim: um lago versus um rio. O patrimônio sem geração de renda é um lago. Parece imenso e impressionante, mas a água não flui, não alimenta nada.
O rio, por outro lado, está sempre em movimento. Ele nutre, ele sustenta, ele continua fluindo independente do que você faça. Construir renda passiva é transformar o seu lago num rio. Se esse conteúdo faz sentido para você, clica no like agora. Isso me diz que vale a pena aprofundar esse tipo de conteúdo aqui no canal. E por que imóvel é uma das ferramentas mais eficientes de renda recorrente? O investimento imobiliário se destaca pela tangibilidade do ativo, pela geração de renda passiva recorrente, principalmente via aluguel, e fundamentalmente pela proteção natural contra a inflação. Isso não é opinião de corretor, não é opinião de incorporador. É uma característica estrutural do ativo que faz toda a diferença no longo prazo. Vamos colocar números reais aqui na mesa. Um apartamento de 600 mil com aluguel bruto de 3 mil por mês gera uma rentabilidade bruta de 6% ao ano. E após os descontos necessários para manter o imóvel saudável e legalizado, o aluguel líquido mensal pode situar-se próximo de R$ 1.600, R$ 1.800. Parece pouco isoladamente? Agora, multiplica por 3, por 5, por vários imóveis estrategicamente posicionados. Você começa a enxergar o sistema por trás da renda passiva. Isso quando não buscamos um imóvel com a sua capacidade de gerar 10% ao ano ou até mais na renda bruta. E é possível esse tipo de imóvel. E tem mais uma dimensão que a maioria está ignorando. Segundo dados consolidados do FIPZAP, referente ao ano de 2025, os imóveis residenciais nas principais capitais brasileiras valorizaram, em média, mais de 6% ao ano nominalmente. Ou seja, além do fluxo de caixa mensal, o próprio ativo está crescendo. Você está sendo pago 2 vezes, pelo aluguel que entra todo mês e pela valorização que acontece. Enquanto o dinheiro no banco pode perder o poder de compra se os juros não superarem a alta dos preços. O imóvel tende a se reajustar conforme o custo de vida. Isso significa que a sua renda passiva imobiliária não é corroída pela inflação da mesma forma que as aplicações financeiras tradicionais. Ela se adapta, ela sobrevive ao tempo e às condições. Manda esse vídeo para aquele amigo que ainda não pensa dessa forma. Pode ser a conversa mais importante que você vai ajudá-lo a ter nesse momento. E existe um momento que poucos planejam e quase todos desejam. O dia em que o trabalho deixa de ser obrigatório. Não o dia da aposentadoria formal. Não a data que o RH marca no calendário. Mas o dia em que você acorda e percebe que pode escolher trabalhar ou não, e a sua vida financeira continua igual, da mesma forma. Esse momento não acontece espontaneamente. Ele é construído tijolo por tijolo, decisão por decisão, ativo por ativo. E ele tem uma condição muito clara. O seu patrimônio precisa produzir mais do que você precisa consumir. Quando isso acontece, a liberdade é real, não é aposentadoria, é soberania financeira. Planejar o longo prazo deixa de ser apenas uma opção e passa a ser uma necessidade para quem deseja preservar a renda no futuro. E a questão não é se você vai precisar de renda. A questão é se vai existir um sistema produzindo essa renda quando você, aí sim, precisar dela. Me conta aqui embaixo nos comentários. Você já tem algum ativo gerando renda passiva para você hoje? Ou ainda está 100% dependente do seu trabalho ativo? Eu quero ler a sua resposta porque ela vai me ajudar a trazer o conteúdo que você precisa. E tudo que a gente viu até agora foi o diagnóstico. Foi o cenário, a realidade crua de como a maioria das pessoas está construindo o seu futuro. Ou melhor, não está construindo. Mas agora eu quero te entregar o conceito que une tudo isso que falamos até esse momento. O insight que, quando entra na cabeça, muda a forma que você toma cada decisão a partir de hoje. Presta muita atenção no que vem agora. O verdadeiro risco da sua vida financeira não é parar de trabalhar, é nunca conquistar o poder de escolher quando parar. Existe uma diferença enorme e muito dolorosa entre aposentadoria e liberdade financeira. A aposentadoria é um evento, é uma data, um marco, um carimbo no papel. A liberdade financeira é uma condição, é um estado permanente onde o dinheiro trabalha por você, não o contrário. A maioria das pessoas trata a aposentadoria como o destino final. Trabalha 30 anos esperando esse dia como se fosse uma linha de chegada, um ponto de chegada. Mas ele é apenas uma consequência. A consequência de um trabalho que terminou. E se você não construiu nada que gere renda além desse trabalho, o que termina junto é a sua própria independência financeira. Apesar do avanço da educação financeira no país, os dados mostram que esse conhecimento ainda não se transformou em uma grande preparação efetiva para a aposentadoria.
Se o cenário permanecer o mesmo, a tendência é de aumento da dependência da previdência pública, justamente em um período de maior pressão sobre o sistema. E eu não preciso falar nada sobre esse assunto. O imóvel bem escolhido, bem posicionado, bem gerido, não é um sonho de consumo. É a infraestrutura de renda. É a diferença entre depender do INSS ou receber aluguel. Entre contar os dias para o benefício cair e ter a liberdade de trabalhar porque quer, não porque precisa. Esse é o poder real do patrimônio que produz. E esse poder precisa ser construído antes que a necessidade apareça. A aposentadoria não é o maior problema. A dependência financeira que vem depois dela, aí sim é. E a solução não está em trabalhar mais, está em construir ativos que trabalhem no seu lugar. Imóvel que gera aluguel, patrimônio que produz renda, sistema que opera enquanto você dorme. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative o sininho. E se tiver mais interesse em saber como avançar na sua construção patrimonial, clica no link da descrição e faça a sua aplicação para o seu diagnóstico aqui comigo. A liberdade financeira não é sorte, é estratégia. E ela começa com a decisão de construir hoje o que vai sustentar o seu amanhã. Te vejo nos próximos vídeos.